Me converti e minha família não. E agora? Olá, povo de Deus! Meu nome é Gabriela Sarp e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo passado eu trouxe para vocês um pouco do meu testemunho de como eu me converti e no vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês um pouco da minha experiência sendo a única cristã dentro de casa. Mas antes de eu começar, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para você não perder nada. Assim que eu me converti, foi um turbilhão de emoções no meu coração, mas uma coisa eu tinha certeza, que minha vida nunca mais seria a mesma. Só que eu tinha o quê? Que contar para minha família que eu tinha me convertido, que eu tinha aceitado Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu digo para vocês, não foi um processo fácil. Contando para meu pai foi um pouco mais tranquilo, acho que por ele ser católico, ele falou que o importante era eu estar com Jesus, mas até hoje, infelizmente, ele faz piada pelo fato de eu ser protestante. Quando eu liguei para minha mãe para contar que eu tinha me convertido, na verdade eu falei assim, mãe, aceitei Jesus. E ela falou, sim, isso quer dizer o quê? Você agora é crente? Eu lembro como isso me abalou porque eu não estava simplesmente entrando numa religião. Minha vida tinha sido mudada completamente, invadida pelo Senhor Jesus. Eu sabia que nunca mais ela seria a mesma. Então, naquele momento, ouvir aquilo foi como um balde de água fria sobre mim. Dali por diante, começaram as batalhas diárias dentro de casa, porque eu morava sozinha com minha mãe. E eu digo pra vocês, não foi um processo fácil. A primeira coisa que eu tenho pra dizer pra você é, não bata de frente. Bater de frente só vai piorar as coisas e fazer a sua família, o seu esposo, sua esposa, seu amigo se afastar de você e se afastar de Jesus. Algo que o Senhor trouxe ao meu coração durante esse período é que eu precisava ser sábia na hora de falar. Eu precisava ser sábia, principalmente com minha mãe, que era uma convivência diária e seria muito mais difícil para manter a mansidão, porque chegam as horas, né, que a gente acaba se irritando, perdendo a mansidão, e isso é um perigo para a pessoa, porque vai fazer mais ainda ela se afastar do Senhor Jesus e vai te tirar também do sério, principalmente por ser uma nova convertida. Eu achava que eu iria, entregar minha vida a Jesus no estalar de dedos, tudo iria mudar, eu iria melhorar 100% em todas as coisas, e minha mãe também achava isso. Só que hoje eu sei que a nossa mudança é constante, nossa tentativa constante de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Isso só vai ser completo por Ele mesmo lá na glória, quando Ele transformar os nossos corpos e os nossos espíritos de uma forma completa. Uma coisa também é que eu falava de Jesus o tempo todo, porque eu me apaixonei por Jesus. E eu ficava falando, nossa, a senhora precisa ir, a senhora precisa compreender tudo isso que eu tô vivendo, e isso é válido. Porém, eu acabei me tornando a pessoa chata para ela, né? Então aí já fica também uma questão de formas de evangelismo para você. Que você ficar repetindo o tempo todo a mesma coisa não vai fazer a pessoa se aproximar mais de Jesus. E eu digo para vocês, o nosso maior testemunho é a nossa vida. Se nós não mudarmos a nossa atitude, de nada adianta falar de Jesus. Obviamente não existe uma testemunha calada, é necessário falar de Jesus, mas precisamos saber o tempo certo e a forma correta de passar isso para a pessoa. Então eu te digo, não bata de frente e busque conhecer ao Senhor Jesus. Com a busca vem a intimidade, com a intimidade nós compreendemos como nós devemos agir, afinal a Bíblia para o cristão é uma regra de fé e de prática. Então eu comecei a compreender que eu precisava ser mansa, que eu precisava honrar os meus pais, é um dos mandamentos, honrar pai e mãe, que eu também poderia exortá-la, chamar atenção com amor. Não precisava bater de frente e gritar, assim como o meu esposo fez comigo, me exortando em amor. Uma coisa que eu gostaria de frisar com você é que você não convence ninguém. O único capaz de convencer é o Espírito Santo de Deus. Então o seu dever é orar e agir como Cristo. Além de ter sabedoria na hora de falar
agir com mansidão, respeitar e não bater de frente, é necessário também você compreender que a sua luta não é contra seu pai, não é contra sua mãe, não é contra seu irmão, não é contra seu esposo, como está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe sim o inimigo das nossas almas e nossa luta é contra ele. Então, ore, persevere em oração. Se você continuar a leitura lá de Efésios 6, eu indico para você meditar em Efésios 6. Lá também fala sobre as armaduras espirituais, que você pode revestir o seu espírito buscando na palavra de Deus, para você batalhar pela vida da sua família, do seu amigo, do seu cônjuge. Então, durante esse tempo, eu fiz uma oração ao Senhor e falei: Pai, por favor, tem misericórdia da vida da minha mãe. A palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu meditei muito nesse versículo, falando: Senhor, o Senhor me resgatou, me ajuda a ser sábia para poder evangelizar minha mãe. Tem misericórdia da vida dela. E foi aí que começou o meu processo de oração. E eu digo para vocês, a chave é a perseverança. Então, todos os dias eu orava pela vida da minha mãe. Todos os dias. Quando ela ia dormir, eu botava os joelhos no chão, impunha as mãos sobre os pés delas e orava para o Senhor ter misericórdia, para o Senhor abrir o coração dela, abrir o entendimento, que Ele se revelasse a ela, porque eu creio muito que o Senhor se revela a nós de uma forma muito individual. Então eu sabia que o Senhor era o único que poderia se revelar a ela da forma que ela abriria a vida dela para Jesus. E uma parte importante também é que você não precisa batalhar sozinho. Peça oração aos seus irmãos. Meu esposo me ajudou a orar, meus amigos em Cristo, irmãos em Cristo me ajudaram a orar também. E a questão que acontecia é que o Senhor começou a trabalhar a minha confiança e a minha perseverança. Porque quanto mais eu orava, parecia que ela se afastava mais do Senhor Jesus. E eu percebi o Senhor também me tratando durante todo esse processo. E eu sei que o Senhor também está tratando você nesse processo. Eu convidava ela para ir à igreja esporadicamente, às vezes ela aceitava e às vezes que ela não aceitava, eu respeitava isso. E outra coisa que eu digo para você, respeite se a pessoa não quer ir. Não insista, não brigue, não fique chateado, porque lembra, a sua luta não é contra a carne. Você se põe em oração e eu falava: Senhor, toca no coração dela, toca para que ela consiga sentir vontade, porque eu sabia que o Senhor era o único capaz de despertar o desejo no coração dela de conhecer a Ele. Daí minha mãe começou a observar minha mudança de atitude. Eu também estava orando muito pro Senhor por estratégias para poder ajudar ela para evangelizar ela de alguma forma. E uma das estratégias que o Senhor me deu foi durante a pandemia, e eu coloquei o culto da minha igreja que estava sendo transmitido pelo YouTube na televisão da sala. Eu falava: mãe, aqui fica melhor para eu assistir. Aqui fica melhor para assistir e tudo. Posso colocar? Ela pode, coloca aí. Aí eu colocava na televisão. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu sabia que a palavra de Deus nunca iria voltar vazia, que estava plantando sementinhas no coração dela. Até que um dia, depois de um ano de oração, eu estava assistindo o culto na sala, minha mãe estava tomando café e ela simplesmente falou assim: filha, Jesus está me chamando. E ela começou a chorar muito. Gente, aquele dia foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu digo pra vocês assim de coração. Eu lembro que eu me joguei no chão, ajoelhada aos pés do Senhor. Eu falei: obrigada, Senhor, por ter tido misericórdia da vida da minha mãe. E depois nós oramos. Ela confessou o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da vida dela. Ela se batizou depois, de um tempo. Vou deixar aqui a foto. E eu digo pra vocês, não é só orar pra pessoa se converter. Você precisa orar para que ela crie raízes no Senhor, raízes profundas
no Senhor e que a pessoa também frutifique para o reino de Deus. Hoje, glórias a Deus, a minha mãe já está dando frutos para o reino de Deus. Então é importante que você não só ore pela conversão, mas ore também pelo firmamento e continuidade da pessoa na vida em Cristo. E uma coisa eu digo para vocês, com ela foi 1 ano, meu esposo orou 3 anos por mim, eu conheço mulheres que oraram 10, 20, 30 anos pela sua família, pelos seus esposos, pode ser 1 mês, mas eu digo para você, não desista, persevere em oração. O Senhor ouve as nossas orações e a palavra de Deus diz que aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria. Vale a pena você orar pela sua família, vale a pena você perseverar em oração pela vida dos seus. Não desista. É o ponto principal que eu queria deixar para você aqui, não desista da sua família, não desista de orar. Assim como o Senhor Jesus nunca desistiu de nós, não desista deles. E outra coisa que eu queria falar para vocês eu continuo em oração pelos meus outros familiares, continuo em oração pelos meus amigos que não conhecem a Cristo e continuo em oração também. E também oro por todos aqueles que me acompanham nas redes sociais para que eles possam voltar a Cristo, se firmarem em Cristo e conhecerem a Jesus também. Então é isso, eu te encorajo a você compartilhar com uma pessoa que também está precisando, lembrar de perseverar e que vale a pena não desistir. E te encorajo também a deixar nos comentários testemunhos de oração e conversão que vocês oraram e a pessoa se converteu. Deixa aqui embaixo, compartilha, é tão importante isso, porque as pessoas que forem chegando no vídeo também vão vendo e lendo, se fortalecendo. O maior objetivo aqui do meu canal é fazer com que você persevere em Cristo, confie, que você fortaleça e regue a sua fé. Então se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho e vídeo toda segunda-feira às 19 horas. Até o próximo vídeo, Deus abençoe!